né, do que eu aprendi nesse caminhar. O ensino no passado, o ensino que eu tive na graduação, era meramente conteudista. Nós não tínhamos a quantidade de informação disponível, né? O Google não existia nas vidas das pessoas, o Google estava lá nas empresas. E aí, o aluno que chega hoje para a gente é um aluno que nasceu junto com uma tecnologia dentro de casa. O aluno, ele tem tablet, ele tem um smartphone. Então, a cabeça desse aluno é uma cabeça diferente. O conteúdo, ele pode catar o conteúdo no Google. Não é verdade? Então, interessar o aluno hoje é muito mais complicado. E esse conceito da diversidade que eu gostaria de ampliar diz respeito a essa forma de pensar diversa. Porque nós somos de uma geração, eu me incluo, nós somos de uma geração muito diferente. É uma geração analógica. E vocês, no caso, o aluno que chega hoje para a gente, ele é de uma era digital, é uma era que resolve tudo com um aperto de um botão, e é tudo muito rápido. E essa adequação do ensino que a gente traz, né, dessa coisa a construir ou construir em conjunto, isso é muito penoso. Porque o aluno, ele não está acostumado mais a forma de pensar é diferente. Não é tudo imediato, a gente não vai resolver o problema para já, para ontem, para amanhã. É uma construção. Então, a minha prática em sala de aula tem muito a ver com esse empoderamento. É Paulo Freire, né? Paulo Freire não tá em alta, mas está em alta. Não sou comunista. Mas Paulo Freire é vida, né, gente? Autonomia através do conhecimento. Isso cabe muito com a era da tecnologia que a gente vive hoje. Eu sou super suspeita, né? Professora de informática, a minha linha é informática, tecnologia. Mas é o caminhar 50-50, que eu falo para os meus alunos. Eu caminho 50 e vocês caminham 50. Isso significa que eu vou estar aqui à disposição, eu vou ter o conteúdo que vocês precisam para o aprofundamento, mas vocês também vão ter que andar 50. Ou seja, motivação, interesse, busca de conteúdos adjacentes. Isso não é fácil, porque é um aprendizado. O aluno não vem com essa disposição. Porque o conteúdo está lá no Google, o conteúdo está no livro, está na biblioteca. Então, qual é a importância desse 50-50? É justamente aprender a habilidade, internalizar o valor, né, do autoaprendizado, que é o que tem empregabilidade hoje, é o que mais vocês vão precisar, independente da faculdade. É saber buscar os conteúdos e aplicar esses conteúdos. É uma espécie de inteligência, né? Ajudar o aluno a aprender a pensar. E não é algo simples de se fazer. Dói, né? Sair do nosso status, né? Ficar na cadeira ouvindo o que o professor tem a dizer, o que qualquer um tem a dizer, de forma inerte, né? Tipo a televisão, né? Que a gente senta lá, escuta e não dá uma resposta, é muito, muito mais interessante, né? Sair da posição de aluno passivo para aluno ativo incomoda. Então, esse movimento, ele gera um estranhamento, ele gera uma dor. Eu não sei se no curso da psicologia, eu acho que a psicologia trabalha de uma forma mais ativa. Através da leitura de texto, tem mais uma coisa crítica. Agora, os cursos que são mais ferramentais, mais aplicados, eles têm uma postura mais passiva, mais conteudista. Então, acho que talvez vocês não saibam o tamanho do problema, né, na contabilidade, na administração, no direito, né, talvez, não sei, mas na administração pública. Mas essa parte da metodologia, ela é uma tentativa de adequação a esse novo aluno que chega com essa nova cabeça, né, com esse novo arcabouço cognitivo que envolve a tecnologia, que envolve uma nova forma também de pensar os problemas. Essa parte é a área da informática. A parte de fundamentos da administração
metodologicamente falando, traz essa coisa do conteúdo, né? Do bombardeamento do conteúdo. Mas chega uma hora que, mesmo trabalhando essas práticas mais tradicionais, eu chego para eles e falo, né? Olho para a cara de todo mundo e falo, vocês estão gostando? Aí eles olham assim para mim, está todo mundo com fome, então acabou a aula. Acabou porque ninguém mais vai absorver nada. Ninguém absorve nada com fome. Ninguém absorve nada cansado. Ninguém absorve nada com essas caras que vocês estão fazendo. Então, vamos deixar de cinismo? Eu não quero estar aqui fingindo que eu estou ensinando algo que vocês não estão aprendendo. Então, bora para casa, deixa para outro dia. Então, assim, o ensino com afeto, eu acho mais importante. Olhar para o aluno e tentar esse diálogo sincero, né? Não essa coisa que muitas vezes a gente passou na vida, né, na infância e lá na graduação mesmo, do vamos cumprir o protocolo porque é o protocolo que interessa, ementa, né? Eu busco, né, essa disruptura na minha forma de pensar e de assimilar, né, as minhas questões relativas à memória. Então é um pouco diferente, a minha prática é realmente diferente nesse sentido do meu departamento. Agora, o meu departamento tem 23 professores e 3 mulheres. Né? A realidade, as 3 mulheres estão na minha sala. E todas elas trabalham com matemática. Não tem ninguém dos recursos humanos. É maravilhoso mesmo. Né? Eu adoro as meninas. Né? Acho que é um grito de resistência, mas é sintomático. Sintomático. É uma pena, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que continuar lutando, né, essa resistência e continuar ocupando os espaços. Para finalizar, que já me deram aqui em 5 minutos, nós temos agora, pelo Observatório de Direitos Humanos, um projeto que é Tecnofem, Lugar de Fala, justamente para trabalhar essas questões do feminino e das pequenas violências que nós sofremos através dos diferentes discursos que nós ouvimos. Então, eu convido a todos aqui para participarem desse projeto, que está no ar, a plataforma está no ar, e a gente vai divulgar posteriormente. Mas é um projeto bastante interessante que envolve interação com conteúdos digitais. E é um espaço que é para os alunos, para os professores, até para os meninos que quiserem participar também, enfim. Todo mundo que quiser discutir essas questões de violência e gênero. Tá bom? Muito obrigada. Como já falaram aqui, é difícil falar depois de tanta gente, né? De uma Jaqueline, de uma Vera, né? Falamos outros porque, gente, eu sou péssima para nome. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer por ter sido convidado há 1 hora atrás, antes de começar o evento, então vocês imaginam que realmente não estava preparado para falar. Meu nome é Alessandra, eu sou professora do curso de Química, tá? Fui coordenadora desse curso por 9 anos, desde a criação até o ano passado. Lamento que hoje a gente não tenha mais professores do nosso departamento, do nosso instituto, sentados nessas cadeiras, porque talvez alguns precisassem ouvir muito tudo que foi falado aqui, né? Eu acho que seria muito importante que eles estivessem aqui, certo? E eu sou de uma época que um aluno não podia nem falar com o professor, quanto mais organizar um evento. Sabe? Isso é simplesmente fantástico, você vê um evento sendo organizado por alunos, certo? E um evento bacana, né? Bem organizado, né? Tudo muito bem elaborado, a gente vê que está tudo cheio, tá? Vocês realmente zelaram por esse evento, vocês, né, estão muitíssimo de parabéns. Bom, todo mundo falou um pouco da trajetória, certo? Então, eu sou de Volta Redonda e quando eu terminei o ensino médio, né, eu não tinha, dentro de Volta Redonda, não tinha outra universidade federal, não tinha faculdade federal. As pessoas podem pensar, não tinha a engenharia metalúrgica da Vila. Não, não tinha. O que tinha ali era o 4º e o 5º ano de engenharia. O ciclo básico era cursado na cidade de Niterói.
Então, para uma pessoa como eu, saindo da zona rural, pai e mãe semi-analfabeto, nenhum dos dois terminaram nem mesmo primário, pai operário, mãe dona de casa, operário da CSN, né, servente na CSN. Então, naquela época, eu tinha que buscar aquilo que fosse de graça, que fosse noturno, que eu pudesse trabalhar, e que fosse, além de ser de graça, além de ser noturno, tinha que ser numa cidade que tivesse um custo baixo. Isso que a professora Jaqueline falou, sobre hoje a gente vê, né, as meninas falando que dividem quarto, na minha casa eram 14. Um único banheiro e 14 mulheres. Tá? E a forma como eu consegui superar os primeiros 6 meses de faculdade foi... Eu tinha conseguido economizar um pouco, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Com 16 anos eu trabalhava na Sandóis, em Resende. Então, eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro, mas nos primeiros 6 meses, esse dinheiro acabou no primeiro mês, mas nos primeiros 6 meses o que eu às vezes fazia, às vezes não, né, constantemente, era lavar a roupa das outras meninas e elas me pagavam, e esse dinheiro era o que eu usava para pagar o aluguel e para conseguir comer na universidade. Detalhe, eu fazia engenharia química numa faculdade militar, porque quando eu cursei em Lorena, para onde eu fui, foi Lorena era uma faculdade militar. E uma faculdade em que, quando eu entrei, nós éramos 4 mulheres numa turma de 60. E 4 mulheres que tinham aula com os tenentes-coronéis do Exército, que nos assediavam da forma mais assim, nojenta, mais asquerosa que vocês possam imaginar. Tá? E a gente ouvia o tempo inteiro frases do tipo: mulher foi feito para molhar a barriga no tanque e secar no fogão. Eu cansei de ouvir coisas do tipo: o que você está fazendo aqui? Engenharia química não é para mulher, você tinha que estar fazendo economia doméstica. Sabe? O tempo inteiro a gente ouvia coisas desse tipo. Eu ouvi coisas do tipo: numa indústria que eu trabalho, você nunca vai ter um emprego. E assim foi durante toda a universidade. No primeiro ano eu acabei me destacando em algumas matérias, no segundo eu já tinha virado monitora, já tinham arrumado alunos de aulas particulares para eu dar, para conseguir me manter. Também ia, a Lorena, para quem não conhece a FENQ, ela fica numa rodovia Itajubá-Lorena. Então, como eu não tinha condições de pagar ônibus, eu ia de bicicleta. Só que eu voltava na rodovia 11 horas da noite, sem iluminação e de bicicleta. Né? E na rodovia federal, né, onde os carros passavam em alta velocidade. E eu consegui fazer isso até o momento em que um colega meu morreu atropelado. Nós voltávamos num grupo de 3, 4 pessoas, uma Kombi entrou na contramão e jogou ele dentro do Paraíba. E ele morreu atropelado. Nesse momento o diretor pegou e conseguiu, para a gente que não tinha condições de pagar a condução, conseguir para a gente andar no ônibus de funcionários, né, de graça. E assim a gente conseguiu ir até o final, e depois conseguir bolsa de iniciação científica. Eu estou falando isso porque às vezes a gente tem uns projetos aqui na universidade. Quando eu pude voltar para a minha cidade, depois de ter dado aula no Paraná, sabe? Dei aula na Bahia, uma turma maravilhosa, vários alunos extremamente carentes, mas de uma dedicação ímpar, sabe? E, infelizmente, professora, quando eu dei aula no Paraná, a primeira coisa que eu ouvi foi: prof, é verdade que todo carioca é vagabundo? Olha, foi a primeira frase que eu ouvi de um rapaz que estava fazendo a minha disciplina pela 4ª vez. Eu virei para ele e falei assim: deve ser, porque eu entrei numa universidade militar, fiz uma engenharia em 5 anos, fui reprovada em uma única disciplina que eu desisti, porque na ocasião eu tinha um namorado, que depois se tornou meu marido, fui casada há 15 anos, uma pessoa maravilhosa, tá? A gente não é mais casado, a gente mantém uma amizade muito bacana. E uma das cantadas que eu levei de um coronel, ele agrediu o coronel, chamou ele de tocador de corneta do quartel. E a gente teve que abandonar a disciplina dele, e essa foi
reprovação que eu tive na universidade. Mas uma coisa que eu quero contar para vocês, que eu tive de uma experiência que foi terrível, que foi o seguinte: nessa faculdade tinham 2 alunos negros. Um deles estudava comigo, se chamava Antônio, de família humilde, extremamente humilde, tá? Plantador de alho, no interior de Minas. E ele passou a universidade inteira sendo humilhado de todas as formas que podia existir. Todas as formas. Eu ouvi e vi professores virarem para esse aluno e falar assim: cara, preto e pobre não é para estar aqui, volta para a tua terra e vai plantar alho. Infelizmente, esse rapaz ele não teve a estrutura, né? Porque a gente não tinha acompanhamento psicológico, a gente não tinha nada. E chegou um momento em que ele trabalhava de vigia de dia, trabalhava de vigia à noite num clube, e ele tinha ido fazer a matrícula. E sabe quando se vai fazer a matrícula e a pessoa começa a inventar todos os documentos em que não pede para ninguém, só pedem para você? E ele ia fazer, não deixava faltar uma coisa, ele ia fazer de novo, não deixava faltar outra, ia fazer. Chegou num dia, o professor estava na secretaria e falou assim: agora você pode se matricular, você já reprovou mesmo por falta. E ele tinha saído do trabalho, e naquela época a segurança andava armado, e ele matou o professor dentro da secretaria. Ele acertou também o tiro numa secretária. Então, a gente se pergunta, esse rapaz era marginal? Uma pessoa que foi humilhada ao extremo, uma pessoa que assim, que no futebol, e nada, eu nunca vi esse rapaz ofender uma pessoa, eu nunca vi ele falar um palavrão, sabe? Era uma pessoa extremamente dócil, extremamente meiga. Então olha a que ponto um ser humano é levado pelas humilhações. Sabe, hoje eu fico muito contente de olhar as nossas turmas e ver a quantidade, ainda muito pouco, de alunos negros que nós temos. Mas eu acho que a gente, como papel hoje de professor, a gente tem que também tentar, vamos dizer, ensinar nossos alunos e corrigi-los de vez em quando. Porque existe um certo teor de discriminação entre os próprios alunos. Então a gente vê piadinhas de um aluno para o outro, sabe? Eu estava dando uma aula, explicando minha aula orgânica sobre aldeídos, e expliquei que aldeído fórmico, né, era o que as pessoas usavam para alisar o cabelo, e que isso era extremamente cancerígeno. Nesse momento, algumas alunas, né, mais claras, loiras, de cabelo liso, olharam para 2 alunas, né, que eram negras e estavam com cabelo realmente com essas escovas progressivas, e começou a debochar. Aí é um momento em que o professor tem que mostrar que a gente não está aqui para ensinar só um conteúdo, a gente tem que ensinar os alunos a viverem um pouco. Então você tem que virar nesse momento, chegar para esse aluno e falar: tem coisas que matam muito mais do que o aldeísmo. Por exemplo, o preconceito. Ele mata quem sente e ele mata a pessoa que sofre preconceito. Então é a hora que você tem que chegar e dar aquela, sabe, dar aquela informação, passar aquilo para o aluno. Às vezes um aluno que debocha do outro, como que a gente vai conviver numa sala de aula que tem essa diversidade, sabe? A professora falou que não sabe qual aluno que veio de cota ou de escola pública. Pois eu busquei saber quais eram, mas eu busquei para poder desfazer o mito que existe de que os alunos cotistas abaixariam o nível da universidade. E eu pude esfregar na cara de todas as pessoas que falaram isso para mim, que os 5 melhores alunos do meu curso eram cotistas. Os 5 maiores diferentes. É quando um professor já parte desse princípio. E outra coisa, se você tem consciência de que seus alunos mudaram, você tem que mudar. Esses são os seus alunos. Eu não posso querer trabalhar, eu dou aula na universidade desde 1997. Eu não posso achar que hoje eu tenho a turma que eu tinha em 1998, em 1999. Se esses alunos mudaram, eu tenho que mudar. Eles estão aqui.
certo? Dê o mínimo de condições, dê o mínimo de chance para esses alunos, que eles vão infinitamente longe. E o maior orgulho, eu acho, de um professor é ver o quão longe cada aluno dele pode chegar. E se a gente não der essa oportunidade, se a gente não tratar esse aluno de uma forma ímpar, eu acho que um bom professor é aquele que olha para o seu aluno e ele percebe, olha, hoje você não está bem. Sabe? Não aquele que olha por cima, como se tivesse, sabe? Sem enxergar um por um. A gente tem que se preocupar, o que está acontecendo com esse aluno? Esse aluno não está vindo, o que está acontecendo? A gente não tem que estar aqui para achar que a gente tem que julgar alguém. Sabe? Eu acho que falta muita empatia hoje em dia. E sem empatia, a gente não consegue fazer nada. Sabe? Então a gente só vai conseguir dar aula para esse aluno no dia que a gente estiver disposto a conhecer esse aluno. E se a gente reconhecer que ele tem uma dificuldade, a gente tem que ajudar ele a superar essa dificuldade, seja ela qual for. Seja a dificuldade de ser mulher, seja a dificuldade de ser negro, seja a dificuldade de ser homossexual, seja qualquer dificuldade. A gente tem que simplesmente fazer ele confiar nele mesmo. Ele acreditar que ele é capaz, que ele pode. Isso eu acho o principal papel do professor. Infelizmente nós temos alguns que chegam para o aluno para dizer, você não deveria estar aqui. Eu acho que muitos alunos já têm todo um mundo lá fora dizendo que ele não deveria estar aqui. O nosso papel é fazer exatamente o contrário. Você tem que estar aqui, este é o seu lugar. Tá? É isso que a gente tem que fazer. E um projeto que eu tenho com escolas públicas do Sul, que a gente ia apresentar, né, química, fazer experimentos em escolas do subúrbio, a gente frisava muito, olha, vocês têm o direito de estar na universidade. Aquele espaço pertence a vocês. Certo? E muitos deles não sabiam nem que aqui era gratuito. Para a gente ver como que é difícil. Alguns perguntavam para a gente, quanto paga para estudar na UF? Sabe? Então a gente chegava nas escolas e falava, olha, é de graça, você ainda pode ter bolsa. Então a gente tem que mostrar para eles também, não só os que estão aqui dentro, a gente precisa sair da universidade e ir para as comunidades. Mostrar que nós estamos aqui. Mostrar que a gente está disposto a recebê-los aqui. Tá? Então isso é o que ultrapassa a profissão do professor. Eu acho que na verdade isso é o que é ser professor. Sabe? Sair um pouquinho do nosso ninho aqui dentro e ir lá para fora. Tá? Então, muito obrigado pelo convite para todos vocês e parabéns, gente, vocês foram fantásticos. O evento de vocês está muito bonito. É uma grande honra poder falar com todos vocês. Eu quero muito agradecer ao curso de psicologia, ao ICHS, ao UF de Volta Redonda e principalmente à comissão organizadora desse evento, que se me chamou para estar aqui agora é porque acredita efetivamente em pluralidade e pluralidade de ideias em tempos em que a unicidade ideológica domina as universidades, ou a maioria das universidades brasileiras, né? Então eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de diálogo, de poder trazer uma palavra que tem a ver com a proposta dessa mesa, que é o ensino e aprendizagem no ambiente acadêmico, considerando-se, né, a singularidade, a pluralidade cultural, porque já o fato de eu estar aqui mostra o que vocês idealizam como uma educação de qualidade, uma educação que dialoga na pluralidade ideológica. Eu peço licença, porque eu venho de uma educação em que falar de si é mesmo menos. É menos, né? No mundo das ideias, a gente fala das ideias, não de si. E eu cresci nisso. Então, ainda me deslocar para voltar a falar do eu, é para mim um exercício de esforço. É um exercício que requer
o que disse uma poeta portuguesa chamada Maria Teresa Horta, que é uma das 3 Marias que abre o mundo da poesia para as mulheres em Portugal, lá em 1968, quando elas escrevem as novas cartas portuguesas. E ela tem um poema que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, que é: regresso para mim, e de mim falo, e desdigo de mim, em reencontro, os pontos um por um, o sol, os braços, a boca, o sabor, ou os meus ombros. Trago para fora o que é secreto, vantagem de saudade, o que é segredo. Retorno para mim, e em mim toda, desencontro já o meu regresso. Maria Teresa Horta. E essa minha leitura tem a ver com o estudo que eu resolvi fazer de pós-doutorado longo, financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, sobre as identidades das mulheres, porque eu venho de uma família de professores e a minha avó materna, minha querida vovó materna Dulce, ela foi professora de matemática, mas porque o meu bisa, ou seja, o seu pai, negou-lhe a possibilidade de fazer medicina. Ela queria muito estudar medicina e o meu bisa falou: não, medicina não é para mulheres. Então, o que sobra? Ser professora. E ela era muito boa em matemática, para ser professora de matemática. E isso ficou, né? Nós carregamos, nós somos tudo aquilo que são os nossos antepassados. Isso a gente vai depois desdobrando na vida. E eu cheguei num ponto, a partir do meu doutorado, que eu queria estudar as identidades das mulheres, eu queria entender os feminismos, eu queria saber por que a literatura das mulheres é sempre menos escolhida, por exemplo, nas antologias poéticas, né? Quem lembra aí dos livros didáticos de literatura pode perceber de que escritores vocês se lembram. São, em geral, homens, não são mulheres. Por quê? Bom, historicamente, a gente sabe que tem aí um contexto de menos ocupação social da mulher. As mulheres estavam sempre em casa, cuidando dos filhos e tal. Isso é histórico mundial, né? Não é só uma questão brasileira. E aí, então, eu fui fazer esse trabalho e tentar entender. Eu comecei a fazer esse trabalho comparativamente, Brasil, Irlanda, Portugal. E aí eu fui descobrindo essa rede de poetas que começam, no caso da língua portuguesa, em Portugal, com as 3 Marias, que eu recomendo que vocês leiam, né? Mas eu quero chegar na conclusão. Depois fui para a Irlanda, também na Irlanda tem uma poeta que eu queria muito trazer aqui para vocês, agora aqui na pressa não achei, mas depois eu mando para quem quiser, Mary Rita M. Higgins, né? Ela tem um poema sobre as ditaduras por que passam as mulheres, né? Então a opressão, ela não vem só dos homens, ela vem das mulheres entre mulheres, né? Os homens muitas vezes são criados por mulheres ainda, a maioria das vezes. Então o machismo não é só dos homens, o machismo é nosso, mulheres, né? E as opressões são de vários níveis, né? Então essa poeta tem um poema espetacular sobre isso, né? Depois quem quiser eu passo. Mas eu queria chegar à conclusão desse trabalho e dizer que a minha conclusão foi: chega, basta, não vou mais falar sobre diferença, seja ela sexual, de gênero, de nação, porque tem preconceitos com diferentes nações, religiões, nada disso importa. Importa se somos iguais, isso fala outra poeta, Ana Luísa Amaral, importa mesmo se somos iguais, que saibamos que somos iguais no dia a dia. E é isso que precisamos ensinar em sala de aula. E eu espero que eu ensine isso, acima de tudo, na sala de aula. Mais do que a questão conteudística, eu espero que, como disseram, né, todas as minhas colegas aqui, o fator humanização esteja presente sempre na minha didática. E essa humanização seja premiada de amor e empatia. Ontem eu assisti, até levei para os alunos de Química, porque eu sou do multidisciplinar, mas eu dou aula para a licenciatura na Química, então eu formo professores, tenho a honra de formar professores, né? E além do curso de Administração Pública aqui no ICHS, levei um vídeo curto de um ex-reitor da Columbia University, John Zubirazeta, que é um exemplo de superação, porque ele é cubano, ele passou por todas
né, as experiências marginais para chegar onde ele chegou. E nesse vídeo ele fala, o aluno não vai lembrar de você pelo conteúdo do seu slide. Ele vai lembrar de você pela empatia que você mostrou com ele no corredor. Então nós sabemos quem são nossos alunos, né?